Irmãos, como nós falamos hoje pela manhã, e já há 15 dias nós também estamos cientes da convocação do Conselho da Igreja, nós estamos debaixo então de um edital para a convocação de uma Assembleia Extraordinária para a eleição de pastor da Igreja no dia 14 de junho desse ano. Conforme reiteradamente nós já falamos, esse é um processo muito regular e muito comum na Igreja Presbiteriana do Brasil, que elege os seus oficiais, os presbíteros e diáconos para 5 anos e, conforme diz a Constituição, os seus pastores para até 5 anos. Essa é a redação que aparece ali no texto. Então, eu estou vencendo o meu mandato no dia 31 de dezembro desse ano e nós precisamos, então, trabalhar sobre esse processo, sobre esse pleito, a respeito do próximo pastor da igreja, então, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. E eu, como pastor da igreja, preciso conduzir esse processo, como eu disse para os irmãos, ainda que às vezes com um certo constrangimento, porque no dia 3 de maio, de acordo com o edital e de acordo com a Constituição da igreja, o pastor da igreja precisa orientar a igreja sobre esse processo. Hoje pela manhã nós falamos então sobre a essência de um pastor, e hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que a igreja deve esperar de quem pastoreia. E porque nós estamos num período de oração, nós estamos num período de buscar a presença de Deus, nós temos orientado a igreja então que façamos desse momento não um momento político, que façamos desse momento não um momento de torcida, que façamos desse momento não um momento carnal, mas que possamos fazê-lo de maneira espiritual como o tal, e que possamos com muito temor e tremor conduzir esse processo diante do nosso Deus. À luz do edital, então, a partir de hoje, 3 de maio, a igreja já pode solicitar ao presbítero Cláudio Oliveira, o secretário do conselho, as fichas de indicação, e conforme o edital que foi lido nos cultos dos últimos 2 domingos, e também está à disposição da igreja no grupo lá da igreja, e a partir dessa semana estará disponível ali também, próximo aos envelopes de dízimo, ali ao fundo, os irmãos possam ter então a clareza sobre esse processo, sobre esse passo a passo, A igreja pode indicar então qualquer pastor presbiteriano que queira fazer parte desse processo, mas ele deve ser consultado, ele deve ser entrevistado a respeito do interesse de fazer parte do pleito, e esses nomes então devem ser encaminhados ao conselho via secretário do conselho. Como eu disse, essa é uma preferência que eu, enquanto pastor da igreja, tenho. Existem alguns conselhos, igrejas e pastores que às vezes apenas direcionam o nome do atual pastor para que a igreja possa encaminhá-lo ou reencaminhá-lo. Eu não creio que isso seja algo tão... não seria que não é saudável, mas eu acho que não é tão páreo quanto as outras formas de eleição, como por exemplo a eleição de um diácono, de um presbítero. Você tem vasta indicação, depois você tem a homologação desses nomes e por fim você tem então a eleição. Então esse é um tempo que nós devemos buscar do Senhor orientação na palavra, para que nós possamos dessa forma então, conduzidos pela palavra, encontrar direcionamento por parte do Senhor para os próximos anos então, a respeito da Igreja Presbiteriana Betânia. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque uma das marcas da maturidade de uma igreja não é apenas a forma com qual ela professa a sua doutrina ou a sua teologia, não é pela beleza das suas músicas, a forma que ela canta, não é apenas a forma como ela contribui, não é apenas nem também como ela se reúne, ou quantas vezes, ou como ela se reúne. Mas a maturidade de uma igreja também, ela se revela na forma como ela escolhe quem a lidera. E claro, isso vale desde um líder de sociedade ou ministério, presidente, vice-presidente, secretário, a um diácono, a um presbítero, a um pastor, porque de fato a liderança é que dá o toque de caixa para a igreja. É a liderança quem conduz a igreja. Então, como eu tenho falado sempre para a liderança da igreja, nenhuma membresia andará à frente dos seus líderes. Por isso, portanto, é importante que a igreja saiba escolher a sua liderança, e uma igreja que sabe escolher a sua liderança é uma igreja, então, que alcançou maturidade. Porque, muitas vezes, irmãos, igrejas imaturas, elas não escolhem pastores baseado naquilo que elas devem escolher. Muitas vezes, igrejas imaturas escolhem pastores por critérios superficiais. Aquele pastor é bom para falar. Tem muito papagaio que é bom para falar, Não é só uma questão de eloquência. Aquele pastor, ele é muito simpático. Não é uma questão meramente de simpatia.
Ah, aquele pastor, eu tenho muita afinidade com ele, eu gosto dele, eu queria que ele ficasse, ou então eu queria que ele viesse. Não é um critério bíblico pelo qual a igreja tem que escolher o seu pastor. Ah, mas aquele pastor ele é muito popular. Ou então, não, eu gosto do jeito daquele pastor, ele se encaixa no meu perfil. A forma que ele fala, o jeito que ele veste, a maneira com que ele relaciona, ele é dentro da sala da minha casa, então eu gosto daquele pastor. Irmãos, não é assim que nós escolhemos um pastor. E isso vale não só para esse pleito. Eu sei que os irmãos terão outros pastores nas suas vidas, e isso é algo que nós temos que guardar sempre no nosso coração. Quando nós escolhemos um pastor, nós não estamos escolhendo um funcionário, nós não estamos escolhendo um CEO de uma empresa, um gerente, nós não estamos contratando um professor para os nossos filhos, nós não estamos contratando um coach para as nossas empresas. É algo muito mais sério, é algo muito mais profundo e é algo extremamente espiritual. E é por isso que igrejas espiritualmente maduras, irmãos, devem fazer uma pergunta muito mais profunda. O que nós temos que esperar do próximo pastor dessa igreja? Ou mais ainda, o que Deus espera do homem que vai cuidar do pastoreio dessa igreja? Essa tem que ser uma pergunta à luz da palavra de Deus. Que tipo de pastor, qual a conduta, qual o pensamento ou o título dessa mensagem, o que esperar de quem vai pastorear a nossa igreja? O que nós temos que perseguir quando nós vamos escolher um pastor que vai cuidar das nossas almas, dos nossos filhos, das nossas famílias, da nossa fé, da nossa doutrina? Porque nem sempre, irmãos, o homem mais carismático vai ser o homem mais pastoral. Nem sempre o mais eloquente vai ser o mais bíblico. Então, nem sempre o homem mais admirado vai ser o mais fiel. E nessa noite, irmãos, a palavra de Deus então nos coloca diante de uma cena profundamente emocionante. Esse texto em tela, o texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja em Éfeso, aquela mesma igreja que Paulo vai escrever uma carta para ela, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo pastoreou aquela igreja, ele preparou uma liderança para assumir aquela igreja quando ele está indo embora, e ele então vai falar agora a esses pastores, como eu disse pela manhã. Pastor é a função, presbítero é o ofício, mas é a mesma coisa. Então eu, por exemplo, para que os irmãos entendam, eu sou um presbítero, enquanto ofício, mas sou um pastor na minha função. Presbíteros que estavam aqui à frente, o Célio, por exemplo, é um presbítero no seu ofício, mas é um pastor na sua função. Pastor não é aquele que faz o seminário, um bacharel em teologia, agora ele sai de lá pastor porque ele formou. Esse é um pensamento moderno. O chamado ao pastoreio vem do Espírito Santo, vem de dentro da própria igreja, e o seminário é uma ferramenta excelente, capacitadora, mas a gente diz isso, o seminário não faz pastor, o seminário capacita o pastor. Então aqui, no texto que a gente vai ler de Atos 20, Paulo está se despedindo desses pastores, desses presbíteros da igreja de Éfeso. Então é a fala de um pastor que está entregando aos líderes daquela igreja, daqueles outros pastores, a responsabilidade de continuar cuidando daquele rebanho. E ao fazer isso, irmãos, Paulo não está entregando técnicas para esses pastores aqui, para esses presbíteros. Paulo, ele não está entregando para esses presbíteros aqui macetes, manha, como diz o goiano. Ele não está entregando para esses pastores aqui técnica de oratória, de persuasão, técnicas psicológicas para aconselhamento. Não é isso que ele está fazendo aqui, muito pelo contrário. Porque quando Paulo está entregando essa igreja, Paulo está entregando um retrato do seu próprio ministério para esses irmãos. Paulo está entregando a sua própria conduta. Paulo está entregando o seu próprio exemplo, o seu próprio testemunho. Então ele mostra, irmãos, o que um verdadeiro pastor é chamado a fazer entre o povo de Deus. E por isso nós precisamos aprender juntos aqui essa noite. Tanto na pregação pela manhã, quanto agora, nessa pregação da noite, Deus falou muito ao meu coração. Me ensinou muito, e em muitos aspectos aqui, pedir perdão mesmo ao próprio Deus, porque às vezes a dinâmica do próprio ministério não nos deixa compreender a profundidade do ministério pastoral, e em tantas circunstâncias que muitas vezes nós acabamos fazendo de maneira superficial. Então a igreja ela não deve apenas saber como o pastor deve ser, isso nós falamos hoje pela manhã.
E como eu disse hoje pela manhã, eu irei enviar uma pastoral para que os irmãos tenham isso em mãos e possam ler e possam orar e possam pedir sabedoria da parte de Deus na escolha do próximo pastor. Então a igreja não tem que apenas saber como que o pastor deve ser. A igreja precisa saber, irmãos, o que ela tem que esperar daquele que a pastoreia. O que ela tem que esperar daquele que conduz o rebanho. Então por isso eu quero convidar você que abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 20. A gente vai ler dos versos 17 a 32. Atos capítulo 20, 17 ao 32. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém... é só até o 32. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nós agradecemos o Senhor, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos, em todos os momentos da nossa vida. A Igreja Presbiteriana Betânia, ó Deus, passa mais uma vez pelo processo de escolher o seu pastor. A minha mais sincera oração, enquanto pastor dessa igreja, ó Deus, é que o Senhor conduza cada mente e cada coração em temor aos pés da cruz do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, de uma maneira até miraculosa, tenha misericórdia da igreja para que os seus corações sejam anulados, mas que a igreja alcance a maturidade vinda do alto, da palavra do Senhor, para que possa orar, jejuar e buscar discernimento da parte do Senhor. Todos nós do conselho precisamos que, ó Deus, isso aconteça na vida da igreja. Precisamos, ó Deus, que o Senhor confirme na igreja e por meio da igreja do Senhor
Quem é o nome que o Senhor já tem preparado para o próximo pleito, para o pastoreio e para o direcionamento dessa igreja? Então, Deus nos ajude a anular do nosso coração tudo aquilo que for carnal, tudo aquilo que for político, tudo aquilo que for torcida, tudo aquilo que for gosto pessoal, para que a palavra do Senhor, como tantas vezes falamos, que é a nossa regra de fé e de prática, oriente, ó Deus, os nossos corações. E nós temos aqui nessa noite também pessoas que não são membros da igreja, são visitantes, são convidados, são frequentadores, que a esses também a Tua palavra possa, ó Deus, instruir, pastorear e direcionar. Porque o Senhor Jesus, como supremo pastor das nossas almas, é aquele que dá direção para o nosso caminho e que nessa caminhada nos conduz por meio da igreja. Também é aquele que nos orienta, ó Deus, se estamos vivendo sem pastor, se estamos vivendo afastados do rebanho do Senhor, se estamos vivendo distantes da condução do Teu cajado. Que nessa noite o Senhor pastoreie a todos nós e edifique a todos nós pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulo, como o texto bíblico nos disse, ele está numa cidade chamada Mileto. Ele está indo para Jerusalém. E ali ele pede então para chamar os presbíteros, os pastores que vão assumir a igreja de Éfeso. Então, sabendo que provavelmente ele não vai ver mais aqueles irmãos, ele quer conversar com aqueles presbíteros, ele quer orientar. Ele quer justamente falar para eles o que uma igreja deve esperar dos seus pastores. Então o discurso de Paulo aqui, irmãos, ele é solene. Mas o discurso de Paulo aqui, ele é eterno. Ele é também um discurso que é carregado de certa urgência. Não é simplesmente aqui uma palestra teórica. Não é simplesmente aqui cumprindo um cronograma. Não é simplesmente aqui cumprindo um edital. É a despedida de um homem que gastou a vida dele pela vida daquela igreja. Ele está indo para um outro campo, ele está indo para onde o Senhor o está chamando, mas ao mesmo tempo há no seu coração a preocupação para a vida daqueles pastores e para a vida daquela igreja quanto à condução pastoral daquele rebanho. Então, irmãos, tudo que Paulo fala aqui é essencial. Não só para a igreja de Éfeso, não só para a igreja primitiva no contexto de Atos, mas é essencial para a igreja do Senhor em todas as épocas. É essencial hoje para mim, é essencial também para você. Então são as últimas marcas que ele deseja deixar em homens que vão cuidar daquele povo. E ele alerta, inclusive, o que vai acontecer com aquele povo. Então, irmãos, a igreja, ela deve desejar para si um pastor presente, é isso que Paulo ensina aqui. A igreja deve desejar para si um pastor bíblico, é isso que Paulo está instruindo a igreja. A igreja deve desejar para si um pastor vigilante e um pastor sacrificial. Por que Paulo está dizendo que o pastor tem que ser presente, bíblico, vigilante e sacrificial? Porque somente assim, irmãos, o rebanho vai ser cuidado, segundo a vontade de Deus. Então, dessa forma, ele nos apresenta aqui 5 características do que uma igreja deve esperar do seu pastor. Então, o que a igreja Betânia deve esperar do seu próximo pastor a partir de 1º de janeiro do ano que vem? Primeira coisa que Paulo nos apresenta aqui, então, irmãos, bem no começo. Vocês bem sabem como foi que me conduzi entre vocês em todo o tempo. Deixa a sua Bíblia aberta para você ir conferindo se é isso mesmo, se eu não estou falando coisa com coisa aqui. Confere se é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui, irmãos, que a igreja tem que esperar um pastor presente entre o povo. Num tempo onde alguns pastores chegam em carros blindados e saem muitas vezes cercados de segurança, muitas vezes um tempo onde pastores são vistos pelos membros pela tela, pelos vídeos, pelos programas televisivos, de podcast ou de rádio. Paulo lembra para nós o que a igreja tem que esperar de um pastor. Ele não começa nem falando de sermões, nem de doutrina aqui. Paulo fala aqui de convivência. Ele fala aqui entre vós, entre vocês. Então essa expressão, irmãos, é uma expressão simples, mas é uma expressão muito bonita. Porque pastoreio não é ministério de distância. Há uma certa denominação que inclusive cresceu nos anos 90 bastante no nosso país, que o pastor ele chegava literalmente
num ambiente isolado, e quando ele terminava a pregação ele desaparecia, quase que naquela nave da Xuxa, né, que vinha assim, depois sumia. Porque algumas doutrinas, alguns segmentos religiosos acreditam assim, quanto menos contato com o povo, mais ar de grandeza e expressão aquele líder ele pode revelar. Então, pastoreio, irmãos, é presença. É como é dito entre o contexto pastoral, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar com o povo, ele tem que estar acessível, conversando nos cultos, nos pós-cultos, depois da escola dominical, nas programações, nas reuniões. Então, é alguém que conhece os nomes, é alguém que conhece as famílias, é alguém que conhece as histórias, é alguém que atua quando um casamento está em colapso, é alguém que ajuda quando alguém está esfriando. É alguém que ministra, não necessariamente para um público, para um auditório, mas para vidas. Então, o pastor é alguém que caminha entre as pessoas. É por isso que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Manual Presbiteriano, ela descreve exatamente isso. Quando ela diz sobre aquilo que compete ao ministro, ela diz assim: orar com o rebanho e por este, prestar assistência pastoral, dedicar atenção aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Então perceba que o ministério pastoral não é só prédica, não é só pregação, é estar. Porque existem muitas vezes homens eloquentes, bons de púlpito, bons de discurso, mas que muitas vezes não gostam de gente, não gostam de relacionamento. E nós sabemos que nós vivemos um tempo de algumas síndromes, de algumas dificuldades. A fobia social é um desses problemas que algumas pessoas lidam com ela. E eu tenho colegas, amigos no ministério que enfrentam isso, e é triste. Não conseguem estar em contato num ambiente com muitas pessoas por muito tempo, logo começa a suar frio e já quer fugir dali. E é uma luta espiritual, inclusive. Então, irmãos, quando a gente pensar em um pastor, nós temos que perguntar: esse homem que nós escolheremos, ele será acessível? Esse homem que nós escolheremos, ele ouvirá a respeito das nossas lutas? Esse homem que nós escolheremos, quando solicitado, ele terá coração para visitar, para aconselhar, para acompanhar? E aqui, irmãos, por favor, me permitam fazer um parêntese. Esse homem, quando solicitado, ele fará essas coisas? Porque às vezes existem certos níveis de relacionamentos na igreja, ou de acontecimentos, que eu não sei se por expectativa, se por simplicidade, ou por até mesmo displicência, algumas pessoas acabam esperando que o pastor adivinhe que elas estão precisando de uma visita, adivinhe que elas estão precisando de um aconselhamento, adivinhe que elas estão precisando de uma ajuda. Então é necessário, irmãos, que quando um pastor for solicitado, ele preste assistência pastoral. É necessário, portanto, que ele seja solicitado. Pastor, pode fazer uma visita para nós essa semana? Pastor, nós podemos marcar um horário no gabinete para a gente poder conversar? É necessário que haja essa interação entre o rebanho e o pastor. O ministério pastoral, irmãos, já é muito, muito cheio de dificuldades, lutas e desafios. Se o pastor precisar adivinhar ou tentar acertar que alguém está passando por alguma dificuldade, certamente ele vai errar. Principalmente à medida que uma igreja ela começa a crescer. Quem aqui tem 2 filhos? Levanta a mão. Quem aqui tem 3 filhos? Levanta a mão. Quem aqui tem 10 filhos? Levanta a mão. Eu pergunto para você que é pai de 3, é difícil cuidar de 3 filhos? Principalmente quando eles estão ainda na imaturidade, estão crescendo, estão na infância. Irmãos, um pastor, como nós ouvimos hoje pela manhã, é uma espécie de pai. Imagina um pastor ter que cuidar de 230 pessoas, se ele não souber o que essas pessoas estão precisando. Se ele não tiver um feedback, se ele não tiver uma aproximação, se ele não tiver um contato. E é justamente por isso que o sogro de Moisés vai aconselhar ele quando vê Moisés sentado no sol o dia inteiro, tentando ajudar as pessoas de Israel que estão em peregrinação para a terra prometida. Jetro chega ali e fala: você vai morrer e você vai matar esse povo. E é por isso que ele fala: levanta capitães de 10 mil, de 1.000, de 100,
Ou seja, distribua liderança entre o povo, para que as lideranças possam conduzir a igreja no pastoreio. Por isso a nossa junta diaconal recebeu orientação, para que possa ajudar nas visitas, nos aconselhamentos, na condução, os presbíteros também, os ministérios e sociedades também, no cuidado desse rebanho e dessa ovelha, porque de fato há uma necessidade de relacionamento e de proximidade. Então, irmãos, fechando esse parêntese, é importante que a igreja entenda isso. E muitas vezes, até quando o pastor tem iniciativa de fazer uma visita, às vezes isso ainda é dificultado. Nós podemos marcar uma visita tal dia, tal momento, não, hoje não dá, vamos marcar outro dia, e às vezes não marca, e outras vezes, e outras vezes, e outras vezes, porque a gente entende que o tempo que a gente vive é um tempo de correria mesmo. Não é como nos anos 80, mais nos anos 70, que às vezes o indivíduo trabalhava até 5 horas da tarde, chegava em casa, a menina ia para a rua, jogava bola, brincava, a irmã ia para a porta conversar com as vizinhas, e à noite parece que demorava a passar. Hoje todo mundo chega em casa, na hora que piscou já é meia-noite. Aí imagina o pastor batendo na porta e chegando lá. Eu vim aqui agora para te fazer uma visita, sem avisar, sem ter combinado, né? Desestrutura a família, inclusive. Então é importante que haja esse diálogo. Pastor, pode fazer uma visita? Pastor, podemos fazer um aconselhamento? Pastor, pode nos acompanhar, fazer algum trabalho com meu filho, comigo, com a minha família? Esse homem, quando solicitado, tem que ter esse coração para atender o rebanho. Outra coisa que a igreja tem que perguntar: esse homem vai nos discipular? Vai nos pastorear? Ou ele vai apenas nos administrar? Isso, irmãos, a igreja tem que perguntar, porque púlpito pode muitas vezes produzir admiração, mas a presença pastoral produz cuidado. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Paulo está mostrando para os presbíteros de Éfeso o que é que uma igreja tem que esperar de um pastor. A igreja tem que esperar um pastor presente entre o povo, atendendo os pedidos, as demandas, as solicitações do povo. Segunda coisa que ele nos apresenta aqui é que a igreja deve esperar um pastor bíblico na palavra. Bíblico na palavra. O momento e a geração que a gente vive está cheio de gente com um monte de discurso agradável, que infla o ego, motivacional, mas que não é bíblico. Pregações coach, pregadores coach, mas que está distante do evangelho. Paulo ele faz questão de frisar, olha na sua Bíblia: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Aqui, irmãos, a gente vê o cerne do ministério. Paulo, ele não alimentou esse rebanho com entretenimento, não alimentou esse rebanho com programas, com eventos. Ele alimentou esse rebanho com a palavra. Ele não ofereceu discursos agradáveis. Ele diz que ele anunciou coisa proveitosa. E aí nós temos que perguntar para esse texto: o que é proveitoso aqui? O que é proveitoso? Irmãos, o que é proveitoso nem sempre é o que é agradável. Isso eu posso adiantar para os irmãos. Nem sempre o que é proveitoso é o que é agradável. Nem sempre o que é proveitoso é aquilo que a gente gostaria de ouvir. O que é proveitoso, irmãos, sempre vai ser aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo que alimenta. Pastor, ele não tem que ser um animador de auditório. Já sugiro pastor de todas as formas, de stand-up comedy a coach. E um monte de gente que persegue isso nas redes sociais e busca esse tipo de coisa, porque estão em busca de entretenimento, mas não de alimento. A Bíblia é clara, irmãos, quando diz que pastor é um dispenseiro da palavra. Da palavra. Se eu fosse compartilhar para vocês tanto de recadinho que às vezes eu recebo sobre o que eu tenho que pregar, qual que é a série que a igreja poderia ouvir, ou então qual coisa que tal pessoa gostaria que fosse compartilhado. Mas às vezes é só entretenimento. Às vezes é só o desejo do coração ser massageado, só o desejo do ego ser inflado. Porque pastor, irmãos, é alguém que abre as escrituras no púlpito e ensina as escrituras. Pastor tem que ser alguém que abre as escrituras no gabinete, num aconselhamento pastoral e aconselha por meio das escrituras. Pastor tem que ser alguém que abre as escrituras numa visita e confronta por meio das escrituras. As escrituras, então, é quem tem que estar presente no pastoreio, na disciplina, no consolo, no direcionamento da igreja. As escrituras,
é a nossa regra de fé e de prática, e não as ideias do pastor. É por isso que ele continua esse texto dizendo assim: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. De Deus. Paulo não está dizendo aqui que ele está falando sobre parte da verdade. Não é a parte da verdade. Não é doutrina seletiva. Não é conteúdo que ele pescava na Bíblia. Mas ele diz: todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Não são apenas mensagens inspiracionais, motivacionais. Todo o conselho de Deus. Porque a igreja, irmãos, precisa de um pastor doutrinariamente seguro, expositivamente fiel, corajoso para confrontar o pecado, equilibrado para consolar os feridos, apto para ensinar. São coisas que aparecem tanto em Timóteo, em Tito, em outras passagens das Escrituras, orientando a igreja quanto ao ministério pastoral. E a própria Constituição da IPB exige isso quando ela afirma o seguinte: o ministro, o pastor, deve conhecer a Bíblia e a sua teologia, ele tem que ser apto para ensinar e ele tem que ser sadio na fé. Então a pergunta da igreja não pode ser: ele prega bonito, ele prega e eu acho tão bom. Inclusive o pastor que prega e todas as vezes a gente acha tão bom, tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes a gente não vai achar bom o que ouve não, porque vai ferir, vai doer, vai machucar, vai incomodar, mas é o que alimenta, é o que é necessário. Então não tem que ser isso: ele prega bonito. Tem que ser: ele nos dá a Bíblia suficiente para a gente sobreviver espiritualmente a semana. Ele nos dá a Bíblia suficiente para a gente enfrentar as crises do casamento, da família, do dia a dia, as lutas da vida. Porque a igreja sem palavra, irmãos, ela adoece, ainda que ela lote. E igreja lotada nunca foi sinônimo de palavra. E a gente está cheio de exemplo por aí. Quem conhece um pouquinho de Bíblia consegue enxergar isso. Então o que a igreja tem que esperar de um pastor? Esperar que seja um pastor presente entre o povo, esperar um pastor bíblico na palavra. Paulo nos fala ainda uma terceira característica. Ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, porque eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Irmãos, a igreja deve esperar um pastor vigilante na proteção do rebanho. Vigilante na proteção do rebanho. E aqui Paulo mostra um lado que muita gente esquece. Pastor, ele não é apenas um alimentador do rebanho. Pastor, ele é também o guardião do rebanho. E na nossa geração do politicamente correto, isso é um pouco desafiador. O Estevão falou: você tem que deixar seu celular no modo avião, porque senão depois passa vergonha no culto, né? Não sei quem foi não, gente. Só o recado do Estevão. Isso é ser guardião do rebanho. Você tem que estar ouvindo a palavra. E muitas vezes, quando a palavra é falada, vai incomodar, vai pesar, vai tirar do prumo. Nesse politicamente correto que a gente vive nos nossos dias, irmãos, tem gente que fala assim: a vida é minha, o que o pastor tem a ver com ela? Beleza, a vida é sua, o pastor não tem nada a ver com ela se você não for crente, se você não for membro da igreja. Mas se você é um cristão e você se tornou um membro da igreja, ele tem tudo a ver com a sua vida, porque ele é o responsável que vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. Ele tem que te alimentar corretamente, mas ele também tem que te alertar, te proteger, guardar espiritualmente também. Paulo diz aqui que lobos vorazes penetrariam no rebanho. Ainda hoje, irmãos, existem lobos buscando devorar a igreja do Senhor. E deixa eu falar uma coisa: são várias espécies de lobos. São lobos doutrinários, muitas vezes. São lobos morais, muitas vezes. São lobos relacionais, tantas vezes. São lobos divisores, maledicentes, tantas outras vezes. São lobos sedutores, infinitas vezes. Lobos que muitas vezes entram pelas portas ou têm acesso a púlpitos, a conversas venenosas, a ensinos rasos, a pecados tolerados, a rebeldias cultivadas.
E a igreja o tempo todo está muitas vezes literalmente debaixo da presa desses lobos. E é papel do pastor guardar o rebanho. É o pastor, irmãos, que tem que vigiar o rebanho. Agora não fique achando você que esse vigiar é o pastor ter que te seguir nas redes sociais para ver o que você está seguindo, o que você está postando, se você está pondo foto de biquíni ou qualquer outra coisa. A gente não tem tempo para isso, graças a Deus. A doutrina tem que te capacitar para isso. Mas você tem que ser vigiado para não ser levado por lobos vorazes que quer a todo tempo te devorar. Pastor, então, irmãos, ele tem que vigiar o rebanho. Porque o pastor que só consola, mas ele nunca vigia, ele é incompleto. O pastor que só ensina, mas ele nunca protege, ele é incompleto. Pensa num pastor de ovelhas mesmo, num pasto. No contexto, por exemplo, de Davi. O pastor, ele convive ali, ele está presente ali com as ovelhas, porque de noite, muitas vezes, é o momento que vem o leão, que vem o lobo devorar as ovelhas. E se ele não estiver ali, se ele não usar mesmo ali as suas armas, o lobo vai derrotar o rebanho, vai devorar o rebanho. Então ele tem que ser um vigilante, um sentinela também. É por isso que também a Constituição da nossa igreja atribui ao ministro e ao conselho da igreja o governo espiritual e a guarda da vida da igreja. Então a igreja precisa, irmãos, de alguém que a ame o suficiente para alertar. Porque o pai que ama não é o pai que deixa solto. O pai que ama é o pai que alerta, é o pai que cobra, muitas vezes é o pai que disciplina por conta do bem daquele filho. Então, nem todo homem agradável vai ser um bom guardião. A gente tem que aprender isso. Existem líderes que evitam conflito, deixam o rebanho ser devorado em silêncio e ele não quer se envolver, porque às vezes é a mesma forma que a ovelha pensa, a vida não é dele, ele não tem nada a ver com isso, não entendeu o ministério pastoral. Um verdadeiro pastor, às vezes, irmãos, precisa dizer: meu irmão, isso está errado. Minha irmã, isso aqui não está certo. Meu irmão, você tem que abandonar essa conduta, você tem que abandonar essa prática, abandonar esse hábito. Igreja, esse caminho é perigoso. Meu irmão, essa doutrina é nociva. Minha irmã, esse pecado precisa ser tratado. Porque quem ama, protege. E muitas vezes, quando a gente termina de fazer algo como esse, a gente vê um bico, a gente vê uma feição se fechando, muitas vezes a gente vê um relacionamento se distanciando. Mas é o dever do pastor. Então, irmãos, o que a igreja tem que esperar de um pastor? Ele tem que ser presente entre o povo, ele tem que ser bíblico na palavra, ele tem que ser vigilante na proteção do rebanho. A quarta característica apresentada aqui nesse texto: por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo ensina aqui que a igreja tem que esperar um pastor sacrificial no cuidado das almas. E esse talvez seja o verso mais comovente, mais emocionante. Paulo ele não está dizendo aqui: olha, eu preguei com excelência. Paulo está dizendo aqui: eu repreendi vocês, eu admoestei vocês com lágrimas. Irmãos, isso é pastoreio. Pastoreio não é performance. Pastoreio é desgaste emocional. E eu acho que é só quem vive esse negócio que consegue entender. A igreja não consegue entender. Não consegue entender. Pastoreio, irmãos, é carregar a gente no coração. Pastoreio é ir para casa pensando em famílias. Pastoreio é você estar em casa e receber uma ligação e de repente você submergir no meio daquela notícia, daquele fato, daquele acontecimento. Pastoreio é perder sono por causa de crises do rebanho. É aconselhar a mesma pessoa inúmeras vezes sem perceber mudança nenhuma, nem desejo nenhum de mudança. Pastoreio, irmãos, é insistir muitas vezes com quem quer desistir. Isso é pastoreio. Existem muitos pregadores, irmãos, e muitas vezes pregadores de microfone, mas pastoreio implica em suor e lágrimas. O pastor ele não cumpre uma carga horária de 8 horas diárias. O pastor ele nem entra na discussão do congresso da escala 6x1 ou 5x2. O pastor é 7x7. E para aguentar isso ele tem que ser 4x4, senão ele não dá conta.
A igreja precisa distinguir essas duas coisas. Porque um homem, ele pode impressionar muitas vezes multidões e ainda assim ele não ter fibra para pastorear pessoas. Paulo carregava isso no seu ministério e é por isso que ele podia dizer: não cobicei prata nem ouro. Infelizmente existem alguns ministérios que são franquias. Como você abre uma franquia da Cacau Show, do Boticário, de acordo com o seu lucro, você também tem, de acordo com o lucro da empresa, você também tem o seu lucro enquanto gerente ali. Infelizmente, irmãos, tem algumas denominações, alguns segmentos religiosos que funcionam assim. Graças a Deus, não é assim na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja bíblica, séria, histórica, assim como tantas outras igrejas bíblicas, sérias e históricas. E Paulo está deixando aqui claro que o objetivo do pastor nunca foi isso, e nem deve ser isso. O ministério de Paulo ele não foi movido por conveniência, por cobiça própria, não foi movido por desejo pessoal materialista. Ele está dizendo que o ministério dele foi um ministério de entrega, um ministério sacrificial. E é por isso que a igreja tem que esperar do pastor um pastor presente, um pastor bíblico na palavra, vigilante na proteção do rebanho e sacrificial no cuidado das almas. Uma quinta característica que Paulo nos apresenta aqui, irmãos, e última. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que ele está ensinando para nós aqui? É que a igreja deve esperar um pastor que confie mais na graça de Deus do que em si mesmo. Mais na graça de Deus do que nas suas habilidades pessoais e pastorais. Paulo, ele termina dizendo exatamente isso. Meus irmãos, no final das contas, quem sustenta a igreja é Deus. Ele podia até começar falando isso, né? Mas aí os outros conselhos não seriam ouvidos. Ele fala sobre todos os papéis. O pastor tem que ser presente, tem que ser bíblico, vigilante, sacrificial. Mas, irmãos, em última instância, e sobre todas as coisas, um pastor, ele tem que ser confiante na graça de Deus sobre o rebanho, muito mais do que nas suas habilidades pessoais e particulares. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a igreja ela não tem que buscar um Messias, um Cristo humano, um Salvador dela que seja um homem. Graças a Deus. A igreja ela tem que buscar um pastor humilde o bastante para depender do verdadeiro cabeça da igreja, que é Cristo. E quanto mais esse homem depender do cabeça da igreja que é Cristo, mais esse rebanho de Cristo será guardado, pastoreado e se multiplicará. Sabe por quê, irmãos? Pastores que centralizam tudo em si, eles são perigosos. Ah, aquele pastor ele é trabalhador, olha só, ele dá conta de tudo sozinho. A gente tem que ver o que está por trás daquilo. Pastores que centralizam tudo em si, muitas vezes eles são personalistas. Muitas vezes eles são desconfiados. Ninguém pode fazer o que eu faço, ninguém dá conta de fazer o que eu faço, por isso que eu vou fazer. Pastores saudáveis, irmãos, eles apontam continuamente para Cristo. O melhor pastor não é aquele pastor indispensável, aquele pastor insubstituível, porque isso não existe. O melhor pastor é o que faz a igreja depender menos dele e mais de Jesus. E isso eu precisei aprender cedo no ministério. O melhor pastor é aquele que ajuda a igreja a depender menos dele e mais de Jesus. O que a gente pode concluir então, irmãos, desse ensino de Paulo, a igreja de Éfeso, e como palavra inspirada, esse ensino de Paulo da parte do Senhor Deus para a nossa igreja, a igreja presbiteriana Betânia? Nós estamos então às portas desse processo dos mais importantes na vida da igreja. E nesses próximos dias, irmãos, então nomes devem ser pensados, indicações têm que ser feitas, tá? Se a igreja não indicar nome ou nomes para o conselho, vai chegar a eleição, tem pastor para ser eleito e ano que vem a igreja está sem pastor. Mas a pergunta dessa noite não é quem é que vai estar disponível para nós no ano que vem. A pergunta também não tem que ser quem é que eu admiro e que eu gostaria que fosse o meu pastor no ano que vem. A pergunta, irmãos, tem que ser
Quem é que reúne biblicamente essas marcas da palavra de Deus? Presença pastoral, fidelidade bíblica, vigilância espiritual, amor sacrificial, dependência de Deus. Porque o que Paulo mostra para nós aqui são essas coisas que a igreja precisa, que o rebanho precisa. Mais uma vez, fazendo menção à nossa Constituição, o Manual Presbiteriano, a Constituição, então, sabiamente estabelece esse processo para que a escolha seja feita com ordem, com decência e com discernimento espiritual. Então, se você não ouviu a leitura do edital para esse tempo de eleição, no dia 14 de junho, se você não leu, fala imediatamente. Eu estou procurando o Claudinho toda hora. Ah, está ali, agora eu achei, está mais atrás, ele sumiu do lugar dele aqui. Levanta a mão aí, Claudinho, está ali, ó. Procura ele. Claudinho, eu quero a cópia do edital, me manda, porque eu não vi lá no grupo, ou eu estava ocupado, passou e eu não vi. Você leu domingo passado, domingo atrasado eu não ouvi. Você, membro da igreja, você precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. No dia que você foi recebido como membro, você assumiu esse compromisso. Então, leia, releia, se não entendeu, peça esclarecimento, e é para ele que você vai pegar também a partir de hoje as fichas de indicação dentro daquilo que o edital prevê. Você consultar a pessoa, falar com a pessoa, se ela está disponível, etc, etc, etc. Então, irmãos, a ordem constitucional é muito boa e ajuda a igreja nesse processo, mas presta atenção numa coisa. A ordem constitucional, sem o discernimento espiritual, vai promover apenas uma escolha de homens carnais, sem o direcionamento espiritual para a igreja. Então, o que nós precisamos é vocação discernida pela igreja. A igreja não tem que escolher o nome da sua preferência, a igreja tem que escolher o nome da preferência de Deus para ela. E é por isso, então, que encerrando, chamando essa situação para a vida de cada um de nós, eu quero conclamar a igreja enquanto pastor da igreja. E o que eu estou fazendo aqui, irmãos, eu tenho que fazer numa eleição de presbítero, eu tenho que fazer numa eleição de diácono, e eu tenho que fazer isso numa eleição de pastor também, enquanto pastor titular. Eu quero conclamar você a não tratar os próximos dias como um período político. Principalmente por estarmos num ano eleitoral, num país polarizado. Isso é carnal, dentro da igreja. Candidato A, candidato B. Não trate esse processo como um período político. Outra coisa que eu quero conclamar a você, não trate como trate como um período de intercessão. Ora pelo conselho da igreja. Inclusive, você precisa lembrar qual foi a última vez que você orou pela liderança da igreja. Se foi hoje de manhã, já está quase na hora de você orar de novo. Você precisa orar pela igreja e pelos líderes da igreja pelo menos 2 a 3 vezes no dia. Se não for a oração dos irmãos, a gente vai fracassar mesmo. Então, ore por isso. Ore pelo conselho, ore pelo período de eleição, ore por esses nomes indicados, ore por esse nome que vai ser escolhido, ore pelos seus líderes, pelos seus pastores. Outra coisa que eu quero conclamar a você, não indique nomes movidos por simpatia, por preferência pessoal. Por favor, não cometa esse erro. Indiquem nomes, irmãos, movidos por convicção bíblica, mas participe desse processo. Outra coisa, evite bate-boca, discussão, falácia entre vocês. Conversa de WhatsApp, grupo particular, antes de culto, depois de culto, bater boca por opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Irmãos, é um período que a igreja tem que se unir para buscar o direcionamento de Deus, não se dividir. E ainda que pela graça de Deus não é o que está entre nós, e em nome de Jesus também não vai ser, é o que nós pedimos ao Senhor já em conselho. Irmãos, conversem com Deus, falem com Deus, inclusive exponham o seu coração diante de Deus. Eu estou no 7º ano de pastorado dessa igreja. Os 2 primeiros foi indicação do presbitério, na verdade de designação do presbitério, e os últimos 5 eu estou aqui eleitos pela igreja. Então o que aconteceu no correr desse ano que você acha que tem que ser corrigido para o próximo ano? Perfil pastoral, posicionamento pastoral, conduta pastoral. O que você fez ou deixou de fazer nesse período também, que poderia ter somado e não somou, ou que ajudou e deve continuar? Conversa com Deus, porque você é a igreja do Senhor também. Então, irmãos, não use critério como amizade, proximidade, afinidade, gosto pessoal.
Use os critérios bíblicos que nós ouvimos hoje pela manhã e que nós acabamos de ouvir aqui agora à noite. Esse homem vai nos conduzir em segurança espiritual pelos próximos anos? Essa tem que ser uma pergunta que precisa nortear os nossos corações. Porque depois da escolha feita, irmãos, quem vai sofrer as consequências ou desfrutar dos benefícios são os nossos lares, são os nossos casamentos, são os nossos filhos, é a nossa comunhão, é a nossa saúde doutrinária, é a nossa caminhada com Cristo. Então eu quero encerrar isso que me cumpre pelo edital, esses 2 sermões no dia de hoje, nesses 2 cultos da nossa igreja, dizendo, irmãos, que Deus nos livre de escolher o próximo pastor dessa igreja segundo a carne e segundo o nosso coração. Que Deus nos livre, irmãos, de escolher segundo preferências humanas. Meus irmãos, que Deus nos dê olhos espirituais para discernir quem é que deve velar pelas nossas almas no pastoreio dessa igreja. Porque uma igreja é profundamente moldada pelo pastor que ela tem, pelo pastor que ela escolhe. E por outro lado, bendita é a igreja cujo pastor se parece com o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ore por esse processo, ore por essa escolha e ore pelos pastores que estão conduzindo vocês também nesse período. Nós precisamos de sabedoria vinda do alto, da parte de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Se envolva nesse processo. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que para mim foi extremamente pregar esses 2 assuntos aqui, ao mesmo tempo que em todo o processo de preparo e de compartilhar essa palavra com os irmãos, buscar ser neutro nessa perspectiva. Inclusive, domingo passado eu não estava na igreja, estava de viagem, mas no domingo anterior, muitos irmãos já vieram conversar comigo, me perguntar se podia indicar. Eu disse, irmãos, nós precisamos de um tempo de oração. Como eu disse hoje pela manhã, já conversei várias vezes com várias pessoas e com o conselho da igreja. Particularmente, o desejo do meu coração é que eu fique muitos anos nessa igreja e no pastoreio com essa igreja, mas esse é o desejo do meu coração. Eu não posso dar ouvidos ao meu coração. Eu também disse já hoje pela manhã e para muitas vezes para o conselho e para outras pessoas que dos 7 anos que eu estou aqui, pela graça de Deus, e não é por mim, é pela graça de Deus, eu nunca deixei de receber uma sondagem ou até mesmo um convite para um outro campo, para uma outra igreja, para uma outra cidade. Deus colocou no meu coração a convicção que era tempo de ficar e de permanecer. Então, hoje pela manhã, algumas pessoas ainda vieram falar comigo e eu disse, nós precisamos ouvir esses sermões, o do culto matutino e o do culto à noite. Você precisa orar e a sua oração tem que passar pelo crivo da instrução da palavra. A partir daí, então, talvez a partir de amanhã, pegando a sua ficha, fale com quem você quiser falar. Eu já vou ouvir com quem quiser falar comigo, eu vou, inclusive, perguntar muito com quem quiser falar comigo, mas, irmãos, nós temos que fazer esse processo todo acontecer debaixo do temor, da direção e da autoridade do Espírito Santo do Senhor. E eu preciso continuar pastoreando a igreja, eu preciso continuar com as minhas funções pastorais até o final do ano, então, por favor, que os irmãos não tenham em todo esse processo, nem mesmo a título de brincadeira ou piada, porque isso às vezes pode fermentar e virar uma outra coisa maior. O pastor, porque está em processo eleitoral, está em campanha política, e etc, etc, etc. Eu não tenho uma decisão ainda, irmãos. Sinceramente, eu ainda não tenho uma decisão. Porque eu ainda não alcancei essa compreensão por parte de Deus, se é tempo de permanecer, de continuar, ou se é tempo de passar o pastoreio. E o conselho sabe disso, é de passar o pastoreio para que outra pessoa possa assumir. Nós conversamos bastante dentro do conselho, inclusive sobre o posicionamento dos presbíteros, a avaliação dos presbíteros, a respeito do tempo, a respeito de uma possível continuidade, mas todos nós estamos num período de oração. Então, orando agora, jejuando, buscando direcionamento de Deus, possamos ir para a próxima fase. Qual que é a fase? Sondar nome ou nomes, indicar, mediante aceitação da indicação, e encaminhamento para o secretário do conselho mediante protocolo. Então, assim, eu estou falando isso com muita seriedade, mas ao mesmo tempo o processo é muito simples, tá, irmãos? A gente não tem que fazer isso com medo também, não. Se a gente vai fazer isso de maneira espiritual, em temor, diante do Senhor, a gente não tem que participar desse processo também, assim como se a gente estivesse com medo de errar, pisando em ovos. Ore, peça direção e sabedoria do Espírito Santo de Deus e certamente Ele vai te dar.
Pastor, eu sou visitante nessa igreja, eu vim aqui convidado hoje, o que isso tem a ver comigo? Eu acho que você não veio aqui hoje por acaso, não. Se você está sem uma igreja, se você está sem um pastor, esse momento, inclusive, mostra para você a importância, a relevância, a seriedade que é a igreja escolher um pastor, porque é a necessidade que tem a igreja ter um pastor. Quem sabe você precisa de um pastor, precisa de uma igreja, e quem sabe esse é o momento que você precisa tomar uma decisão de ficar com a gente. Então, antes de ir embora, né? Não vai embora para nunca mais. Vai embora com a decisão de voltar a fazer parte dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja que quer abençoar a sua vida e quer caminhar com você, em nome de Jesus.